E como eu tava já bem embasada, tava falando bem, falando fluente, e dando aula e tudo, eu falei, eu vou pro exterior. E na época eu falei, eu vou fazer uma formação em jornalismo, algum broadcast, alguma coisa assim. E comecei a pesquisar escolas onde que eu podia estudar. Tinha uma escola que tinha um estágio na CNN e eu falei, nossa, imagina que legal e tal, né? Aí você já pensa naquele estilo de vida nova-iorquino, nossa, isso já... Mas ainda não era. Aí teve uma pessoa numa agência, que eu acho que ela só pode ter sido enviada por Deus, que ela virou pra mim e falou assim, Rô, eu encontrei uma formação em cinema. Fala pessoal, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui invadindo esse podcast, tá? Que hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre uma pessoa que gosta de contar histórias. Gostava muito de ouvir e agora ela gosta também de contar histórias. Ela vem da comunicação, marketing, negócios e muito mais. E para dirigir todo esse roteiro, eu quero convidar aqui para vocês conhecerem melhor a nossa entrevistada, porém dona desse podcast, tá? A jornalista e cineasta Roberta Guerin. Roberta, seja muito bem-vinda. Obrigada, Renato. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, de conversar com você também. E prepara os ouvidos, né? Que você vai ouvir um pouquinho aí da minha história hoje. É um prazer enorme estar aqui, né? E na minha atual cidade, que é Limeira. Então, poder contar um pouquinho da minha história, contribuir um pouquinho também com esses setores que você comentou, né? O marketing, a comunicação, enfim. Aqui para a cidade, para a região, é um prazer enorme. Então... Estou muito feliz de ter descoberto vocês aqui, de poder estar aqui hoje e vamos conversar um pouquinho, né? Sensacional. E haja história, né? Haja história. São não que tem idade, pessoal, pra vocês entenderem. É uma pessoa vivida, tá bom? Não é idade não, tá? Vai confundindo as coisas, É que o trabalho tá? começou cedo, vai. Vamos lá. Só entender, você fala, nossa, tá falando com uma senhorinha de 70. Não, para com isso, gente. Mas pra galera, pra gente começar esse bate-papo, fala pra gente quem que é a Roberta Guerin. Quem que é a Roberta Guerin? Olha que pergunta profunda, né, Léo? Essa é uma pergunta, não é muito fácil de responder, não, viu? Porque Roberta Guerin é um conjunto de experiências, né, vamos dizer assim. E eu sou uma pessoa muito apaixonada por pessoas, e isso é isso que me move bastante, por isso que eu gosto tanto de histórias. Sou uma pessoa muito apaixonada por natureza, por histórias, né, por pessoas principalmente. E eu costumo dizer que eu sou um pouquinho de todo mundo que passou pela minha vida. Eu acho que isso trouxe bastante aprendizado para minha vida, sabe? Bastante conhecimento, bastante experiências. Então, Roberta Guerin não é só a profissão dela, né? Ela é mais um pouquinho. Um pouquinho de tentativas aí de acertos, de erros e vamos que vamos. Então, falando um pouquinho de formação, eu sou formada em jornalismo, sou especializada em cinema e tenho uma experiência aí desde 2008 para cá nesse universo. Então, trabalhando com fotografia, com apresentação de telejornais, né? Comecei com Menina do Tempo, acho que todo mundo no jornalismo começa com Menina do Tempo. Que legal! Nos estúdios da faculdade, onde eu conheci meu esposo, inclusive. Que não tem nada a ver, né? Que o Léo não teve tão a ver com a área, né? Ele trabalhou na área lá, mas ele é formado em fisioterapia. Na verdade, ele estava lá porque ele tinha um outro interesse, né, Léo? É claro, eu acho isso aí também. Esperto, ele já pensou a longo prazo, né? Eu acho isso aí também. Boa. E aí, daí então, na faculdade, você já entrou fazendo jornalismo direto, certo? Na verdade, no ensino médio havia uma confusão na mente da pessoa. Ah, sim. Porque eu não sabia muito bem, assim, o que eu queria, mas eu sabia que eu queria fazer alguma coisa que fosse diferente e que fosse possível de ajudar as pessoas. E quando você fala em ajudar as pessoas, a primeira coisa que você pensa é medicina. E aí eu falei, vou fazer medicina?
Só que a minha habilidade, assim, com a área, né, era um pouco restrita, vamos dizer assim. Então, eu fui, né, ao longo do tempo amadurecendo isso, principalmente na etapa do ensino médio, né, e Legal. tudo. Tinha muita influência do meu pai para ser arquiteta. Então, nada a ver com o ajudar pessoas, assim, diretamente, que vinha na minha cabeça na época, Sim. né? Não estava enxergando ainda, né? As possibilidades. Aí eu fui fazer teste vocacional, deu em primeiro lugar direito, em segundo relações públicas e depois jornalismo. E eu fui pro direito. Falei, se o teste vocacional falou, eu vou fazer direito. Bora lá. Vamos nessa, né? E fui de verdade. E aí, passei o período do trote, eu falei, cadê a graça? Acabou a graça, acabou a brincadeira, acabou a criatividade, não quero. Não, não é isso, não tá legal. Não tá legal, não quero mais brincar. E aí eu falei com a minha mãe na época, ela que me deu todo o suporte com a faculdade, eu falei, mãe, não é direito. Mas o que você vai fazer? Eu falei, vou pegar a última etapa de inscrição para jornalismo e vou fazer jornalismo. Da outra faculdade que a gente tinha lá na cidade. Já e teve aí, um instinto que te levou pro jornalismo. fui. Aí eu falei, vou fazer comunicação, porque é comunicação social com habilitação em jornalismo, né? Sim. Aí eu falei, vou fazer essa faculdade porque ela é ampla, né? Acho que vai me ajudar em várias coisas e tudo. E aí eu entrei, assim, meio sem saber direito o que esperar, sabe? Meio que no susto, de verdade. E aí achei que não ia passar na época e tudo. Passei em primeiro lugar, ainda por cima. Eu falei, agora eu preciso honrar com isso, né? Uau. Preciso fazer. Aí entrei e fui de cabeça. E aí fui cursando jornalismo e apaixonei. E aquilo, ao longo do tempo, foi criando um sentimento dentro do seu coração de que representava tudo aquilo que você queria em relação a ajudar pessoas. Porque Exatamente. o jornalismo tem muito disso, né? Ele é um lado muito humano também, de levar a notícia, Exato. da maneira como entrega, de lidar com o público, né? De estar com o público, né? Exato. E eu sempre prezei muito por ser imparcial, né? Por Sim. ter que não tomar nenhum lado da situação para de fato ser a voz do povo, que a gente se forma para isso, né? Sim. A gente sabe que não é bem assim que as coisas acontecem. Porém, contudo, todavia, era essa a intenção, né? E realmente, a gente, nos veículos que eu passei, assim, a gente conseguiu ajudar muitas pessoas, ainda mais que na minha cidade natal, Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, aconteciam muitas chuvas, muitos transtornos por causa disso, né? Então, a gente via muito sofrimento, assim, muitas pessoas perdendo tudo, sabe? Isso era todo ano. Então, poder dar voz a essas pessoas para que um prefeito escute, para que um vereador escute, para que um projeto escute e que essas pessoas, né, essas autoridades, cheguem a essas famílias, né, desoladas, isso era um sentimento assim muito grande de felicidade no final das contas em poder ajudar. Sim. É claro que a situação era muito triste, mas poder ajudar era muito bom. Acho que assim, do que você está falando agora, e o que deu para entender, deu para sentir já a emoção no que você falou. Porque imaginar viver aquele momento, tantas pessoas. E a gente vê sempre noticiando no Brasil, parece que é sazonal, né? Passa um tempo, tá bem, depois volta e acontece aquilo de novo. E a tragédia sempre é contada com um nuance um pouco mais pesado de dor e sofrimento, né? E parece que isso sempre se replica, de ciclos em ciclos. E estar do lado da população, querer ajudar, querer levar a informação correta, falar, olha, tá passando necessidade de verdade, entendeu? Tá acontecendo isso mesmo, gente. Exato. Olha, tá vindo chuva, olha a situação desse bairro, como que a gente vai fazer? Exato. Né? Pensar já no preventivo, né? E levar essa informação para que a galera, quando chegar, já esteja pronta, né? Eu acho que isso que você falou trouxe já bastante aquela menina que ainda no fundamental estava perdida, no ensino médio já começou, falou, poxa, vou sair, é jornalismo, porque eu quero realmente me identificar com pessoas. Trouxe isso para você e eu acho que apresentou você de uma forma legal, né? Acho que isso florou dentro do seu coração. Sim. E o jornalismo e a Roberta, essa conexão, ela só foi florescendo.
É isso aí. Leu tudo. Tá vendo, ó? Sensacional. Boa, boa. E Muito fala bom. pra gente um pouco mais sobre... E aí você foi se aprofundando na profissão, então, Sim, isso. querendo conhecer mais, querendo crescer mais na área. Isso, é. Dentro da faculdade é legal que assim, a gente passa por todos os setores, né? Ah, que E legal. legal ver a evolução dos veículos de comunicação, igual a gente está aqui hoje, né, no podcast, Sim. porque não vou falar na minha época, que eu acho isso muito pesado. É. Mas assim, quando eu fiz faculdade, né, esse formato aqui não tinha o vídeo. Era um formato rádio, né? Sim, era E fone, né? fone, isso, exatamente. Você tinha um retorno, aí você ficava meio confuso com a ordem daquilo ali que tava saindo, O que né? que é? Né? Tipo assim, acabei de falar e tô continuando falando, enfim. Mas foi gostoso passar por todos esses setores, assim, dentro do jornalismo, pela rádio, pela assessoria de imprensa, por TV. E aí, quando eu cheguei em TV, que foi uma das primeiras matérias, assim, foi onde eu me encontrei, de fato. Que é engraçado que dentro da faculdade de jornalismo, eu entrei no jornalismo em 2008, né? E aí, ali, naquela época, as pessoas entravam muito no jornalismo para serem atores, né? Atores, atrizes, enfim. E aí, Essa é novidade pra mim, isso eu não sabia, não. É verdade, verdade. entravam muito, assim, não sei aqui em São Paulo, mas pelo menos lá na minha vivência em Petrópolis, o foco de muitas pessoas da minha turma era descer para o Rio e trabalhar no Rio, como atriz, como ator. Eu já pensei que era pra trabalhar, né, na Globo, mas como jornalista, né? Sim, sim. Então, o Eu achei pessoal que era quer mais... muito. Assim, o foco era muito esse, assim, do pessoal querer fazer comercial, fazer apresentações, né? Trabalhar também em veículos como o Globo, como o SBT, assim, também tinha. Mas tinha muita gente tendendo para essa parte de atuação, e isso eu achava muito engraçado. Não sei se foi uma coisa da minha turma ou se era da época, mas na minha turma tinha muita gente assim. E eu olhava para aquele, né, para aquele mundo ali, e eu falava, nossa, mas eu não me vejo atriz, não acho que não vai dar certo. E eu não tinha entendido ainda os leques da comunicação social, porque no início, os primeiros 4 períodos, os 2 primeiros anos, são junto jornalismo e publicidade. Então tem muita teoria da comunicação, não sei o quê. E aí eu não tinha entendido muito bem onde eu queria ir. Então eu tava indo, junto com a galera, fazendo as matérias. Bora. Vamos nessa. E aí, quando eu caí na aula de TV, por isso que eu comecei como a menina do tempo, que eu tava te Olha. contando nos bastidores, foi onde eu realmente me apaixonei ali, sabe? Tentar entender, nossa, tô aqui falando, ali tá aparecendo, o que que é retorno, o que que é TP, né? Que é o Sim. teleprompter. É. Nossa, ler aquilo ali no início, o olho da gente ficava assim, sabe? A cabeça ia junto. Era super engraçado. E aí eu fui evoluindo ali dentro. Podia ter essas filmagens, né, pra gente ver. Deus me livre, Renato. Dá um pouquinho de risada, né, Léo? Deus me livre. Mas imagina, hoje tá até mais fácil, até pra menina do tempo, né? Porque Opa. hoje é um telão, Hoje você tem literalmente, tudo LED aqui, atrás, né? aparece tudo, a temperatura, a coisa toda muda ali. Sim. Naquela época você fazia assim, aí a pessoa falava um pouquinho mais pra baixo. São Paulo, a pessoa tava lá. Aí você São tava lá no Paulo. Nordeste, São Paulo, vai chover. Era assim, Entendi. mesmo, era assim Poxa, mesmo. mas aí isso foi te encantando, e aí você foi gostando do... Foi. E a TV te encantou, né? Exatamente, poder, assim, não... Acaba até que a gente perde muito a privacidade da vida, né? Quando a gente tá na TV. Porque a gente fica muito exposto, sofri um pouco com isso. Mas, realmente, você poder mostrar. Eu sempre gostei muito de imagem, porque antes desse período da faculdade, eu já trabalhava com fotografia de casamento. Ah, que bacana. Então, eu sempre gostei muito de imagem. Antes disso, eu era fotógrafa da família. Tipo assim, vem cá, Rô, faz foto aqui pra gente. Sempre fui eu. Já sempre teve aquele olho diretor ali afiado. Exatamente. Olha. Isso veio muito dos meus pais também. Meus Que pais legal. se encantavam muito com fotografia. Meu pai era um amante da fotografia, gostava muito. Tinha lá livros, câmera, enfim. Então, isso veio, né? Veio na veia. Então, eu sempre, para mim, tudo sempre foi visual. Sempre criatividade, sempre imaginação, sempre imagem, né? E aí, dentro da faculdade, isso aflorou muito. Quando eu encontrei a TV, eu me encontrei de fato. Uau. Foi bem isso, assim. Tive experiências no rádio bem legais também, mas parecia que faltava, assim, alguma coisa, sabe?
E aí a TV de fato foi. E aí eu comecei no Tempo, na Menina do Tempo, e muito rápido eu evoluí pro telejornal. E aí, quando eu peguei um telejornal de 1 hora, eu falei, nossa... Âncora do telejornal, Petrópolis. Exatamente, de Petrópolis. É. Eu tenho uma amiga aqui em Limeira que ela sempre fala, Roberta, você é de Petrópolis. Olha só. Ela sempre brinca e fala, Roberta, você é de Petrópolis. A conotação no R. Exatamente, exatamente. E aí, você foi se encantando por isso, cresceu tudo mais. Tem uma pergunta para te fazer. Você falou da questão de exposição. A gente sabe que jornalista, ele que tá, né, diferente de TV e tal, tem outros tipos de jornalistas, né? Ele não fica... Tem férias especial? É uma coisa que eu queria perguntar, por causa da exposição mesmo. Porque eu sempre acompanhei muito, né? Eu já fui assíduo de jornais matinais, então acordava cedo, já ia se preparar para tomar banho, trabalhar e tal, fazendo café, já chegava, ligava a TV, botava lá e deixava ir acompanhando lá. Não vou falar o nome aqui, porque não é o caso. Mas aí já ia acompanhando o cara falando e tal, e aí de repente ele sumia, 10 dias. Férias. Daqui a pouco ele voltava. Aí passava mais um tempinho, sumia de novo. Falei, como, de férias de novo? Né? Não que o cara tenha que dar conta da vida dele pra mim. Satisfação, né? Não é isso. Mas eu queria saber se tem uma férias especial, alguma coisa nesse sentido? Aí depende muito do veículo, né? Do acordo que você faz com o veículo. Mas Certo. é férias de 1 mês, porque é registro CLT. Pelo menos era, né? Sim. Não sei se agora, com todas essas mudanças que a gente teve, né? Inclusive, a gente viu um encolhimento, vamos dizer assim, muito grande das equipes. Sim. Antes as equipes eram muito grandes, né? Tinha o jornalista, o videomaker, o assistente, o cabo-man. Ia uma cambada pra rua, né? Pois é. Então, sim, tem férias. Quando eu trabalhava em TV, era férias de 1 mês completo. Ou você podia dividir em 15 dias. Mas aí era um acordo que você fazia com Dentro a do empresa, veículo. dentro do veículo. Ok. E o veículo tinha que disponibilizar o quando você podia tirar os outros 15 dias. Entendi. Não era muito assim, pode escolher. Era aquela coisa de, eu entrei agora, daí 1 ano você tem férias. Sim. Sabe? E aí, eu não quero tirar 1 mês, quero tirar 15 dias. Aham. Então, tá, ok, você tira os 15 dias e eu vou te dizer o próximo 15 dias que você vai poder tirar. Era mais ou menos assim. Certo. Por onde eu passei era assim. Entendi. E aí você foi, então, ser âncora de telejornal. Fui âncora, opa. E aí, quando você estava falando aqui sobre a questão de Petrópolis e divulgar as notícias, enfim. Você já era âncora nesse sentido, nessa época, aliás. E aí você começou a ver essas coisas que vinham acontecendo e alguma coisa te chamou a atenção em específico nesse prazo? Ou não, você, tipo, não, vou pra rua fazer uma experiência de rua? Como é que foi? Quando todo novo, né, perdi a palavra agora. Todo calouro entra na redação. E aí, como a experiência que eu tinha era interna, né, de estágio dentro lá da faculdade, quando eu fui fazer estágio para fora, né, para a TV local, eu entrei na redação. Então, isso significava trabalhar só interno. E depois eles foram me treinando para ir para a rua. E depois eu escalei para apresentação. Normalmente, eu até engasguei pra caramba aqui agora, né? Normalmente é uma escala, porque assim, eu pergunto porque eu sempre fui amante da fala. Se ninguém percebeu, né? Gosto de falar pra caramba. E uma das coisas que eu gostaria de ter feito é a faculdade de jornalismo. Que legal. Né? Eu acho que é uma coisa que gosto até de brincar, até tempos atrás a gente saiu até filmando aí, brincando, falou, pessoal, pra vocês darem uma olhada como é que tá a situação, essa rua aqui. Mas né? é bem isso. Entendeu? É bem isso aí. E aí pega e daqui a pouco vai indo e falou, pô... É isso aí. Assim... Sabia, tu já tava no caminho, amor, tá vendo? É só ir agora pra rua com a câmera e tá tudo certo. Bora ser feliz. É isso, mas é exatamente assim. Então, hoje, eu não posso responder por hoje, porque eu não tô mais dentro de nenhum veículo atualmente. Diretamente, né? Diretamente não. Hoje em dia eu já trabalho mais na parte da assessoria, que é um trabalho de backstage, né? Ah, legal. Mas o trabalho de jornalista mesmo de rua é bem isso aí mesmo. Você pega a câmera, hoje em dia mais ainda, porque eles reduziram bastante as equipes. Então, tem equipe hoje que o repórter, ele já é o próprio videomaker. Então, ele vai lá, coloca a câmera no tripé, às vezes o celular, ele tá com um ponto, que é o fone, e ele entra ao vivo.
e pronto, é só ele. Né? É engraçado isso aí também. É lógico, tudo vem com a tecnologia. Isso. Vem para ajudar, né? Mas eu acho que tem emissora aí, né? Tem veículos de comunicação, né? Que parece que tá querendo enxugar de vez o negócio. De muito até, né? Ele bota um repórter que fala manhã, tarde e à noite. Agora vamos com o nosso repórter Mauro Vieira Paraná. Tá, e o Mauro Vieira Paraná, ele fala de manhã, ele fala à tarde, fala onde. Cara, não tem outro. Você me fez lembrar. Você me fez lembrar da época que eu estagiei numa TV local. Olha, aí você fazia os 3 períodos também. Exato. Olha aí, tá vendo? A gente fazia, porque essa TV local, ela era muito grande. A gente tinha, no início, 30 profissionais trabalhando. Então, a gente tinha um repórter, um videomaker para cada repórter. Era muito legal. Só que esse processo foi se enxugando por questões administrativas lá. Sim. Mas aí, no final das contas, era assim... E aí eu apresentava o jornal, às vezes, da manhã e da noite. Uau. E ia pra rua. Só que a gente tinha que ter um cuidado. Eu não podia estar apresentando o jornal, que era gravado, mas a gente fazia como se fosse ao vivo. Sim. E me chamar na rua. Porque daria um bug na cabeça do telespectador. Pô, como assim? Bom, agora temos uma notícia aqui. Ambulância acaba de chegar na casa... tal, na rua tal, onde houve um acidente, não sei o que. É isso, Roberta? Deixa eu chamar a Roberta aqui. Daqui a pouco a Roberta aqui. Roberta né? aqui, Roberta lá. Tá, Roberta de preto aqui, aparece Roberta de branco lá. Isso. É isso mesmo, Roberta. Estamos aqui diretamente da casa da Dona Maria, onde ela foi submetida a um infarto, porque o sobrinho dela fez ela passar nervoso. Você acredita? Era esse o cuidado. E aí imagina a pessoa do outro lado lá na tela. Oxe. O que tá acontecendo? Tô entendendo não, gente. Tô entendendo mais nada, não sei de mais nada. Como assim? Tipo isso. Ah, legal. Mas aí a gente tinha que ter esse cuidado. Então, assim, a gente, né, por uma questão interna, a gente acabou reduzindo muito o grupo. Isso foi ruim, assim, né? É mais gostoso ter aquele vucu-vucu, um monte de gente, entra e sai de repórter, e sai carro, e corre que tá pegando fogo não sei aonde. Porque isso é uma coisa legal. Porque eu ia até comentar quando a gente estava falando de ser a voz do cidadão, né? As TVs, elas têm o telefone que o cidadão liga. Pelo menos tinha, né? O telefone que o cidadão ligava para dar notícia. Inúmeras vezes a gente saía tampado, largava tudo e saía correndo para fazer a cobertura de tal coisa que estava acontecendo. Às vezes, acidente, fogo. Agora tem um WhatsApp, né? Sim. Então, vai tudo por WhatsApp. Mas... entre ali o período de 2011 e 2015, era muito ainda a ligação. A ligação, né? Ligou, correu. E tem que ser quente. Porque tem que chegar primeiro. Lógico. Quem não quer dar o furo... exatamente. Nossa, não, o furo é saía meu. do jeito que tava. Renato, teve vez de eu sair com o sapato na mão, botar o sapato dentro do carro. Uau! Mas saía. Caramba. Só tinha que sair. Alguém filmou esses bastidores? Né? Não, não, porque naquela época, o que era celular 2015? O iPhone era caríssimo ainda. Era o G3, Moto G3? Né? As câmeras, as câmeras eram um ia terror. Ver só o vulto. Né? Era um terror. Então, graças a Deus, isso não tá filmado, tá só registrado. Olha só. Mas falando assim. Um pouco nessa questão do jornalismo aí, e teve alguma matéria que de fato te marcou e mexeu com você, que... você traz ali, vou falar que se fosse tipo assim, essa matéria enquadraria. Teve? Algumas. Inclusive, a que mais marcou foi justamente do primeiro dia do meu estágio. Eu entrei dia 11 de janeiro de 2011 na TV local para estagiar. Essa que eu comentei que era maior, cheia de jornalistas e tal. Tinha jornalistas de tudo quanto é lugar do país, era muito legal. E exatamente no dia que eu entrei, foi até um dia bem diferente, assim. A gente tem uma rotina... Você estava falando da sua rotina de ligar a TV e já ouvia a pessoa? Eu era super assim também. Já acordava, ligava a TV, já ia pegando as notícias, já ia pensando, vou fazer tal coisa assim, assim. Gostei dessa ideia do outro jornal, vou adaptar para Petrópolis. Então, já ia nesse ritmo, no caminho para a redação. Mas não sei porquê. Acredito... que eu me lembre, eu acordei atrasada nesse dia. E era o meu primeiro dia. E eu tinha que estar às 7 horas da manhã na redação. E eu lembro que eu tinha aula na faculdade nesse mesmo período. Então, estava numa correria danada. Acordei atrasada e fui para a redação e não liguei a TV. Então, levantei, me arrumei, comi e saí.
7 horas eu estava na redação. Aí quando eu cheguei, não tinham aqueles carros lá dos jornalistas, porque 7 horas, né, ainda é cedo, é a hora que os jornalistas estão se organizando para ir para a rua. Sim. A gente não tinha jornal de madrugada, né? Então, TV local era bem, tipo assim, 8 horas da manhã, era Acorda Menina, essas coisas, né? Então, não tinha aquele turno da madrugada, né? Sim. Tinha um horário menorzinho, assim. E eu lembro que os carros não estavam lá, sabe? Eu senti a redação, eu senti a casa quieta quando eu cheguei. E aí eu fui subindo, fui chegando no andar da redação. Quando eu cheguei, a minha chefe falou assim, Robertinha, corre, já abre o teu Facebook e ajuda a gente numa apuração, porque a gente está no meio de uma das maiores tragédias da região. Uau. Aí eu falei, quê? Como assim? Maior tragédia da região? Tudo bem, tava chovendo muito e tal, mas no centro de Petrópolis aquele dia, mas nada que tivesse... O centro não estava alagado, os rios estavam cheios, mas tudo bem, né? A gente fica em alerta. Eu já sabia que aquela chuva forte, o rio um pouco cheio, era um sinal de alerta, um sinal amarelo. Sim. Mas não tinha entendido de onde tinha uma tragédia na minha região, na minha cidade. E quando eu abri o Facebook, eu já vi as imagens sendo compartilhadas. E, Renato, filme de terror. Filme de terror mesmo, assim, surreal. E eu me lembro que eu sentei, comecei a buscar informações com as autoridades, né, que a gente tinha. Bombeiro não só municipal, como estadual também, enfim. E eu vi que o negócio estava numa proporção muito grande. Todos os veículos estavam falando sobre a chuva, a tragédia e tal, do Vale do Cuiabá. Eu falei, gente, Vale do Cuiabá é lá em Itaipava. E aí é aqui. Nossa, Teresópolis, nossa, Friburgo. E aí as informações vão chegando, né? Porque primeira coisa acontece. Daqui a pouco as informações chegam. Nossa. Isso foi em 2011. Hoje é tudo na hora, né? E como é mais rápido. né, tudo isso Exato. para não, qual eu tenho que essa primeiro, depois aquela, como direcionar? Isso. Como não dar o bug na cabeça do... Exatamente, porque chega muita informação ao mesmo tempo. Então, a primeira informação que chegou foi: acabou o Vale do Cuiabá. E o Vale do Cuiabá é um bairro na região de Itaipava de chácaras, né, como vocês chamam aqui. Sim. Então, são casas que têm terrenos muito grandes, mas assim, um lugar plano, lindo. Pensa num lugar de sossego, com pousadas, aras, inúmeros aras, assim, cavalos de competição, cavalos de novela, nesse nível. Então, é um lugar que você jamais diria que aconteceria o que aconteceu. E aí, quando as informações chegaram, a gente foi precisando fazer isso que você falou. E a gente precisava ir quebrando e entendendo o que estava acontecendo para passar para o público a informação certa. Sim. Porque chegam muitos números errados, né, num primeiro momento. E é muito arriscado você ir na emoção e já passar. E por que os carros não estavam na redação? Porque os nossos repórteres foram acionados de madrugada pelo Corpo de Bombeiros e eles já estavam no local. E aí eu me lembro de uma cena muito forte de uma colega jornalista que chegou chorando, mas chorando muito, toda suja de lama do pé à cabeça, com aquelas galochas, sabe? Sim. Toda suja, um cheiro forte. E ela chorando muito, porque ela tinha visto uma menininha morta. E ela tinha, na época, ela tinha uma filhinha pequenininha. Ela tem uma filha que hoje já é uma moça, mas na época era uma menininha também. Então, essa coincidência, assim, sabe? Talvez da idade, enfim. Nossa, então foi muito triste fazer esse tipo de cobertura. Então, naquele primeiro dia eu não fui pra rua, porque era o meu primeiro dia. A minha chefe não sabia como que eu ia lidar vendo, né? Tudo isso. Situação. E a gente também tinha muitos veículos, então a gente estava tentando deslocar o mínimo de pessoas para o mesmo lugar. A gente tinha uma equipe grande, mas veículos do país inteiro estavam lá, em Petrópolis. Então, a gente estava tentando ir cada um para um lugar. Então, uma parte da equipe ia lá para o local, outra parte da equipe ia para a central dos bombeiros, e por aí ia para a gente ir apurando em conjunto e passando a informação para o público. Então, essa foi a situação mais triste que eu vivi dentro do jornalismo. Infelizmente, lembrar de deslizamento da minha cidade natal, essa não é a única situação que eu vivi, infelizmente. A gente fez inúmeras coberturas, mostramos inúmeras perdas, inúmeras famílias desalojadas, que perderam tudo, pessoas com água até
teto da casa, enfim, isso infelizmente ainda é muito comum em Petrópolis. Mas teve também todo um lado positivo, né? Não dá pra gente falar só da tristeza. É que acaba que quando a gente põe na balança, e como essa situação ela se prolongou por muito tempo, Sim. na balança isso daí pesou bastante. A sensação que a gente tinha de ir meses depois lá é que a chuva tinha acabado de acontecer. Nossa. Porque nada mudava, assim, né? Então... Tanto é que foi classificado pela ONU aqui, né? Essa conotação como o 8º maior deslizamento ocorrido nos últimos 100 anos até essa data, né? Exatamente. Foi algo impressionante mesmo. Foi um filme de terror. Eu imagino. Acho Muito que assim, triste. pior, né? A gente vê na TV é uma coisa. Mas o pior é quando o jornalista vai até o local, quando o bombeiro chega lá e encontra toda aquela situação. Enfim, é devastador. Acho que o coração... Dá para entender com toda certeza como foi o coração dessa jornalista, mãe, né? Com certeza, que nem você falou, ela deve ter olhado aquela criança e lembrado da filha. Na hora, com certeza. Absoluto. Com então, certeza. Cara, e é coisa que assim, tipo, que nem a gente falou, bastidores. Tem coisas que podem ser evitadas. Exatamente, né? Renato. E assim, a gente tinha justamente o telefone do cidadão, porque o cidadão ele ligava pra gente e já alertava sobre algumas coisas. Não estou falando do caso lá dessa região, não, mas em diversas outras situações, a gente recebeu ligação de moradores inúmeras vezes, relatando o mesmo problema. E nada era feito. E nada é feito ainda. Então, a gente acaba sabendo o que a gente vai colher lá na frente. Sim. E a gente continua vivendo esses episódios. Não indo tão longe, ano passado, 2022, fevereiro, a tragédia de novo em Petrópolis, numa outra região, que inclusive, aí pegou bastante do centro da cidade também, deixou mais de 200 pessoas mortas. Então, e assim, quando acontece lavando a cidade mesmo, porque a cidade já chegou num ponto, infelizmente, que tem que ser feito algo bem feito. Tem que ser uma estrutura, na verdade, toda uma todo, estrutura, né? Exato. Para realmente... Exato. Imagina viver numa situação assim, né? Imagina trabalhar, né? Num ambiente desse e enfim. É o nosso Brasil, né? Nível do nosso Brasil. E que, lógico, a gente conhece por causa do jornalismo, por causa de pessoas como a Roberta, que viveram essa história, que passaram por esses períodos aí de sazonais, vamos falar de chuva, e que hoje conta um pouco pra gente da sua experiência aqui, trajetória, carreira. E, lógico, teve muitas coisas boas também, né? Teve, com certeza. Dentro de tudo isso, você também teve uma outra coisa, uma área bem próxima, né? Vamos falar que é próximo, sim, tem a ver com imagem, enfim. E aí foi te encantando. Sim. Como é que foi a tua chegada ao cinema? Como foi a tua apresentação ao cinema? Minha apresentação ao cinema. Eu ainda estava na faculdade, e aí, no finalzinho da faculdade, exatamente no oitavo ou no 7º período, se eu não me engano, eu tive uma matéria de documentário. Uau! E ali, inclusive, nessa matéria de documentário, essas histórias que a gente vivia em Petrópolis, né? Essas contações tristes, medianas, de superação. A gente contava muito também histórias de superação no jornalismo e tudo. E aí eu falava, nossa, isso que eu vivi lá no jornalismo, eu consigo trazer para cá e fazer um documentário. Mas espera, eu não tenho estrutura. Peraí, qual a estrutura que eu preciso? Aí os questionamentos começaram a vir. E eu falei, nossa, eu quero isso. Aí eu lembro que quando eu devia estar, sei lá, na 4ª aula, mais ou menos, eu cheguei em casa e falei com a minha mãe assim, mãe, eu vou trancar a faculdade e vou fazer cinema. Ela, você é louca, vai nada. Não vai de jeito nenhum. Você já tá no finalzinho, como é que você vai trancar a faculdade? E aí eu falei, não, mãe, eu preciso fazer cinema. E cinema não tinha em Petrópolis, só tinha no Rio. Então tinha que morar no Rio, era faculdade integral e tudo, e bem mais cara também, né, e tal. E ela falou, olha, cinema eu não vou pagar pra você, não. Eu já tô pagando jornalismo. A próxima, você se vira. E aí eu falei, não, tá bom, vamos lá, eu vou terminar jornalismo e depois eu faço depois alguma coisa. Depois a gente conversa. Eu sempre tive muito isso, assim, eu sempre, segundo a minha mãe, sempre fui muito teimosa. Eu falo que é opinião própria, né? Mas eu sempre fui muito teimosa em querer convencer a pessoa do meu ponto de vista. Que o meu ponto de vista também tá certo. Não é só o seu.
Vamos fazer uma pausa aqui. E aí, Léo? Como é que é, meu irmão? Fala aí. Imagino, cara, imagino. É briga de titã. A qual você sempre cede, né? Tá certo. Então, às vezes tem que descansar, né? Com certeza, né? Boa. Só pra dar uma quebradinha. Mas legal. é isso. E aí, então, você terminou o jornalismo. Terminei. E depois? Aí, nesse período que eu terminei o jornalismo, eu também terminei o curso de inglês e eu fui convidada para dar aula de inglês. Olha, que bacana. Na época. Também é teacher. Não sei falar. Teacher. Já falaram, você tem aquele home teacher lá? Falei, quê? Quem? Oi? Falei, isso aí, eu sei que não era. Teacher. Tô aprendendo. Exato. Até o final do podcast, gente, eu termino falando inglês certinho essa palavra. Of course. Aí eu fui dar aula de inglês, que também foi uma experiência que me desenvolveu bastante, assim, me ajudou muito no lado apresentação, falar em público, por conta do formato desse curso de inglês que eu trabalhei. Que legal. A gente tinha um treinamento de body language, de linguagem corporal mesmo. Então, a gente não traduzia para os alunos na sala, era muito legal. Tudo a gente precisava ensinar. Dá-se o jeito. Você tem tinha flip cards, né? Que era cartões, assim, pra gente apresentar, mostrar. Tinha apresentação de TV e tudo mais. Mas não podia ter tradução. Nem que eu tivesse que... Era tipo uma imagem e ação. Sei. Só que dando aula. Tipo isso. Que legal. Era muito legal. Uma dinâmica boa desse curso. Sim, exatamente. Pena que a gente não tem ele aqui em São Paulo. Infelizmente. Pena. Mas nada que falando sobre negócios a gente não consiga abrir. Lógico. Mas aí foi isso. Aí, por que eu entrei na questão do curso de inglês? Porque quando eu terminei a faculdade, eu também terminei o curso de inglês. E como eu tava já bem embasada, tava falando bem, falando fluente, dando aula e tudo, eu falei, eu vou pro exterior. E na época eu falei, eu vou fazer uma formação em jornalismo, algum broadcast, alguma coisa assim. E comecei a pesquisar escolas, onde que eu podia estudar. Tinha uma escola que tinha um estágio na CNN e eu falei, nossa, imagina que legal e tal, né? Aí você já pensa naquele estilo de vida nova-iorquino, nossa, isso já... Mas ainda não era. Aí teve uma pessoa numa agência, que eu acho que ela só pode ter sido enviada por Deus, que ela virou pra mim e falou assim, Rô, eu encontrei uma formação em cinema. Uau. E eu acho que tem tudo a ver com você. A escola é essa, que é no caso a NAIFA, né? A escola é a NAIFA. O curso é em Hollywood. Você tem a possibilidade de fazê-lo em Orlando e tem vários outros lugares do país. Mas a formação em Hollywood começa em janeiro. E isso era, sei lá, agosto. E eu falei, nossa, mas... Tinha um tempo para planejar. Tudo muito rápido. E como que Deus faz as coisas, né, Renato? Janeiro eram as minhas férias do curso de inglês. Olha só. Só que o curso estendia um pouquinho. Aí eu lembro que eu conversei com o boss lá do curso de inglês. Falei, nossa, será que eu consigo talvez trocar, fazer umas substituições logo no iniciozinho de fevereiro, só para eu conseguir concluir o curso, tudo direitinho e tal. Aí eles abriram essa sessão, super me ajudaram. Falei, Deus, obrigada. Fui. Que legal. Aí fechei essa oportunidade, consegui estudar lá. Tem muita coisa burocrática que tem que acontecer nos bastidores de você conseguir ir fazendo tudo por conta própria. Porque, infelizmente, a faculdade que eu cursei de jornalismo, ela não tinha um convênio com essa escola. Aqui em São Paulo eu já sei que tem faculdades que tem. Mas eu não estudei aqui, eu estudei lá em Petrópolis. Minha vida era toda na minha cidade natal. O máximo que eu saía era pro Rio e pronto. Então, o estudo foi tudo em Petrópolis. Só os cursos extras depois, né? Que aí eu fui fazendo no Rio, vim fazer em São Paulo. Mas isso foi depois de formada. Sim. Então, nesse período recém-formada, que era exatamente quando eu terminei a faculdade e o curso, que foi quando eu fui para o exterior, foi a oportunidade de ir do meu jeito, assim. Vamos tentar tudo por agência e vamos nessa. Bora lá, e só vamos. Só vamos. E aí, Deus foi encaixando tudo, porque dentro do curso de inglês, eu tinha um colega americano que foi o meu sponsor. Eu precisava de um sponsor para poder morar lá, para poder estudar lá. E aí, minha mãe foi comigo, minha mãe morou comigo lá. Né? Ela falou, não vou deixar vocês sozinhas, seu curso vai ser em tempo integral, você não vai ter tempo de comer. Eu tenho que estar lá para fazer as refeições para você. Fazer hambúrguer. Tipo, é isso. E aí foi isso, ela foi comigo, legal, viveu cara. muita coisa comigo lá.
Essa experiência na NAIFA foi muito desafiadora, porque eu já tinha muita noção, né, de imagem e tudo, de vídeo, mas é em português. Sim. Mesmo tendo inglês fluente, muita coisa é diferente, né? Então, a técnica deles, a técnica do cinema americano é o que mais influencia a gente aí, né? Exatamente. Então, era diferente do que eu vinha aprendendo em jornalismo na faculdade, né? E foi incrível, foi uma experiência única que eu indico para todo mundo. Vai, estuda lá onde eu fui, exatamente, porque posso dizer sobre, né? Assim, Claro, com é certeza. gostoso você poder proporcionar para as pessoas algo que você viveu, né? E eu me lembro que a gente teve palestra com Tarantino, a gente gravou na Universal Studios. Uau. Foi muito incrível, muito Que incrível. maravilha. Sentou na cadeira do Steven Spielberg. Opa! Fato, né? Várias experiências realmente assim, Olha que bacana. que a gente vive por estar lá, né? E eu lembro que a gente ia pro Universal Studios com frequência. E a primeira vez que eu cheguei, eu falei, nossa, Assim, é fantástico, né? nossa, Renato do céu. A primeira vez, meu primeiro impacto foi assim, tá, eu tô num filme de Bang Bang. Porque a nossa área era faroeste. Pô, Eles que legal. delimitavam a área, assim. Porque eram várias turmas, né? Da mesma escola, mas várias turmas. Tem mestrado, doutorado. Não, doutorado eu não sei, mas mestrado sei que tem. E a minha turma, ela ficou com a área faroeste. E aquelas portas, assim, sabe? Abre e fecha. Falei, tá vindo aí, com certeza. Um cara com aquela botina, aquele chapéu, com a arma aqui, eu sei que vem. Matinho na boca. Matinho na boca, com um palitinho. Verdade. Certeza. Que da hora. Foi muito incrível. E o estilo, né? Eu acho, assim, que o estilo de vida californiano, eu não tô satisfeita, não. Não tô. Não tô satisfeita, porque foi rápido, foi muito rápido. O curso era integral, né? Sim. E um mês de imersão passa muito corridão. rápido. Porque a gente tinha metas. As gravações não eram livres no início. A única livre foi o final, que foi o projeto final. Então, a gente tinha metas para cumprir. E eu comecei gravando, Renato, essas câmeras aqui são maravilhosas. Eu comecei gravando com câmera escura. Eu tinha que medir o foco no metro. Então, por exemplo, a câmera tá ali, ó. Eu tinha que medir o foco. Eu não, o assistente, né? Sim. Que tinha dos Estados Unidos, cada um no seu quadrado, né? Era bem assim. Então, um é o câmera, o outro é o diretor, o outro é o roteirista, o outro é assistente 1, o outro é assistente 2. Tudo regradinho. Tudo regradinho e cada um no seu quadrado. Ninguém faz o do outro. No máximo, você dá um toque, mas você não podia fazer porque a gente estava sendo avaliado o tempo todo. Então, o assistente, ele vinha ali do tripé, com a fita métrica, marcava aqui o ponto do ator, botava um X no chão, com fita, durex, o que tivesse. Sim. E a gente dizia pro ator que tinha que ficar ali e tinha que atuar dali. E a gente mexia no foco lá. Então, era assim, câmera escura, não dava para você ver o que você tá fazendo, né? Não é igual as DSLR de hoje, né? Agora é uma maravilha, né? Agora é uma bênção. Você abre o ISO, abre o F, abre Exato. Mas eu quis escolher esse curso porque a minha experiência toda com imagem era de frente para a câmera, né? Por causa do jornalismo. Sim. E as câmeras do jornalismo já eram mais digitais, né? E tal. Já, né? Então, quando eu quis aprender sobre cinema, eu quis mesmo pegar um curso que me ensinasse do beabá. Do zero. Já quis ir na origem para saber mais sobre o equipamento, Exatamente. a origem do funcionamento para poder ter aquela entrega. Exatamente. Entendi. Como que tinha que desenrolar o filme, tudo direitinho, a revelação, como é que era. Caramba. Muito legal. Imagina a revelação de um filme, de um curta-metragem que seja. Isso, era curta. Nossa, exatamente. Que maravilha. E a gravação, assim, preta e branca. Foram alguns projetos. O primeiro projeto, eles chamam de mise-en-scène. E você não podia mexer a câmera. Era um único ângulo. Então, o professor passava as regras e isso me gravou muito, que era um único ângulo, porque eu queria movimentar o ator, não podia. Então, se eu colocasse a câmera daqui, era daqui que tinha que ficar. Sim. E o ator tinha que se movimentar naquele quadrado ali. Caramba. Era assim. Olha, imagino. E foi legal. E aí você pegou toda essa bagagem e aí voltou pro Brasil. Voltei, chorando, né? Chorando e feliz ao mesmo tempo. Quero ir, mas quero ficar, mas eu quero ir. Exatamente. Acho que se eu não tivesse o compromisso de
de dar aula no curso de inglês, eu acho que eu não teria voltado. Eu acho. Até porque uma coisa muito legal que aconteceu foi que eu, não sei como, bênção de Deus, quando eu digo não sei como, eu ganhei o visto para 4 anos. Uau. E o visto de estudante, às vezes, eles dão só pro período mesmo, né? Que você vai estudar. E eu ganhei para 4 anos. Uau. E aí aquilo ficou, tem que voltar, tem que voltar, tem que voltar. Mas aí, quando eu voltei para o Brasil, as prioridades foram outras, né? Eu fui investindo mais na minha carreira, fui fazendo cursos aqui no Brasil também, né? E aí voltei com essa bagagem, já aplicando essa bagagem. Então, vim trazendo o conhecimento de vídeo, de cinema de lá, para aplicar aqui. Daí, nessa época que eu retornei, em 2013, eu já não trabalhava mais na TV que eu estava e estava dando aula de inglês. E fiquei dando aula de inglês, e me surgiu uma oportunidade de trabalhar no SBT. Uau. Então, foi muito legal, porque daí eu já consegui aplicar muita coisa do que eu aprendi, né? Aí você ouviu falar, vem você pra cá, vem você pra cá, oi! Olha, aviãozinho! Oh, que legal. É uma experiência, né? O SBT, lógico, uma TV totalmente estruturada. Para mim, aqui é uma das melhores da América Latina disparada. Com eu acho que estar vivendo dentro desse contexto... eu tenho muita vontade de conhecer. A gente passou diversas vezes lá na frente quando eu morava em São Paulo. Em Osasco, né? Isso. Muito lindo. E eu tenho certeza... Nossa, agora imagino que você viveu lá dentro. Conta um pouquinho pra gente essa experiência, estando no SBT, como é que foi? Sim, foi muito legal. Eu trabalhei no SBT do Rio, de Petrópolis, né? Que se refere ao SBT do Rio. Mas a estrutura é a mesma. Só que a estrutura física é menor, porque são menos pessoas, mas é o mesmo estilo de trabalho. Eu digo que o SBT é a empresa mais mãe que eu já trabalhei na vida. Porque eles te dão uma assistência e te cuidam, sabe? Então, isso que é legal. E quando eu tive a oportunidade de conhecer o SBT Osasco, eu falei, nossa, é o que eu vivi. Só que numa proporção menor, porque a nossa equipe era menor. Mas a gente tinha toda a qualidade do SBT de São Paulo, né? Então, o formato de negócio, né? E o que eu gosto muito de falar desses lugares por onde eu passei é que a gente nunca aprende só o que a gente faz. A gente aprende muito além. E eu aprendi muito sobre modelos de negócios por todos esses locais, né? Na TV local, no curso de inglês, no SBT. E o modelo de negócio do SBT é muito sólido. Sim. É muito interessante de você olhar, ainda mais vivendo de dentro, né? Então, foi uma experiência muito boa. Foi uma TV que eu gostei muito de trabalhar. Eu digo que a gente mordia, assoprava, então eu conseguia fazer um jornalismo que me deixava feliz. Tranquila, sem dor na consciência, sabe? Era bem legal. E uma das coisas que eu mais gostei do período que eu trabalhei no SBT foi fazer a cobertura da festa do colono alemão em Petrópolis. Olha, que bacana. Eu fiz na época do estágio também, na TV local, mas na época do SBT foi a época que eu mais fiz, porque eu fiquei mais tempo, né? Trabalhei lá por mais tempo, fazendo freela, cobrindo férias, o meu contrato mesmo, né? Então, juntando tudo, deu um período maior. E a festa do colono alemão é a maior festa que a gente tem em Petrópolis. Olha que bacana. É a Bauernfest. E é muito legal de fazer essa cobertura, é super divertido. Nossa, tem concurso de chopeamento, é uma bagunça. Nossa. Bagunça boa, tá? Sim, porque é super organizado. Uhum. Mas é uma festa muito gostosa de cobrir. Uma coisa boa, né? A gente falou de uma parte um pouco triste lá, né? Do que aconteceu. E essa é uma parte boa. Essa é uma parte muito Ter boa. uma festa que marca, que traz um... É um ponto na cidade, a gente fala. Aqui na região temos a Expo Flora, o Lambra. Isso, né? isso. Então, vamos falar, lá seria essa festa que marca realmente a cidade, vem pessoas de fora e vive aquele momento, compartilha. E você, acho que dois sentimentos que você tem. Primeiro, pô, é no quintal de casa, cara. Olha que legal. Exatamente. E segundo, a alegria que você também tinha de estar lá no quintal da sua casa, Sim. trabalhando com uma coisa que você gosta. Sim. Não, isso é muito legal que você falou agora, de trabalhar no quintal de casa, porque realmente minha família parava para assistir tudo. Olha. Era muito legal, era muito legal. Meu pai era meu maior fã. Eu digo era porque meu pai é falecido, faleceu em 2016. Sim. Mas ele era meu maior fã. Eu saía
E aí ele já sabia que eu tava indo pra TV. Quando eu voltava, aí ele, acabei de te ver no jornal. Ai, que bonitinho. Era cara. muito legal, era muito legal. E aí, onde a gente ia, ele falava, ó, essa é minha filha, essa é minha filha. E querendo ou não, o nosso rosto vai ficando conhecido, né? Sim. Ainda mais cidade pequena. Então era muito gostoso, assim, das pessoas te reconhecerem e falar, nossa, você é a fulana, você trabalha no SBT, não trabalha? Olha, eu te vi no jornal, aí você, caramba. É a tal da privacidade que eu comentei com você. A gente vai perdendo um pouquinho. Sim, sim. Mas tem esse lado gostoso de reconhecimento Sim. do público, sabe? E, querendo ou não, trabalhar numa emissora grande é muito bom, porque te dá uma certa notoriedade, assim, sabe? E as pessoas confiam em você. Porque elas confiam na emissora. Exatamente. Né? Então, elas confiarem na emissora e poderem se abrir para você para falar algo da história delas, ou do que elas estão vivendo, ou do que elas querem que melhore no bairro delas, por exemplo, é muito legal. É muito legal. Sensacional. Eu acho que você falou um pouco sobre o SBT, a gente está falando muito sobre cultura. Né? A cultura enraizada lá e criada lá pelo senhor Abravanel. Eu acho que eu realmente admiro de fora aqui, já teve pessoas conhecidas que passaram por SBT, por Record, e contam como que é os bastidores, como que é a vivência lá. E realmente, eu acho que é um tipo de empresa que tem uma cultura muito forte, como você falou, e que traz essa sensação. Não é só uma mera empresa que você vai entrar, trabalhar, bater cartão e ponto. Não. Uma empresa que você cria um relacionamento, uma empresa mãe, como você falou. Eu amei que você falou isso. Exatamente, uma empresa mãe. Achei muito sensacional, cara, porque quem não quer trabalhar numa empresa que você é acolhido? Exato. Né? Eu me sentia muito cuidada o tempo inteiro, porque eles se preocupavam com a gente, sabe? A minha diretora, eu lembro que eu tive uma diretora de Friburgo, ela era uma mãe pra gente. Assim, e todas as outras que passaram depois, sabe? A equipe inteira, é impressionante. Eu não sei, assim, se alguns cargos recebem algum tipo de treinamento, eu não sei, não cheguei a cargos, assim, maiores, né? Fiquei como repórter ali. Mas é isso, assim, então a gente se sentiu sempre muito cuidado. Inclusive, um grande exemplo, que enquanto você estava falando eu lembrei, foi justamente quando meu pai faleceu. Eu estava na rua fazendo reportagem com eles. Eu estava em Três Rios, que é uma cidade perto de Petrópolis, e eles souberam antes de mim, então eles, né, prepararam e tudo. Quando eu recebi a ligação da minha família, eu ao mesmo tempo recebi a ligação da minha diretora. Atendi, ok, era uma coisa que a gente já estava um pouco esperando, porque meu pai não estava bem de saúde, mas a gente também nunca quer perder, né? É lógico. E a empresa me deu todo o suporte. Todo o suporte. Inclusive, meu pai não estava internado na minha cidade quando ele faleceu. Ele estava em Duque de Caxias, que era na Baixada Fluminense. Sim. E eu estava em Três Rios. Então, deslocamento de um lugar ao outro seria o quê? 1 hora e pouca, 2 horas, por aí. E eles se colocaram à disposição para me levar lá aonde ele faleceu, no hospital. É que não precisou. Mas, sabe, assim, é isso, sobre se sentir cuidado. Isso é uma coisa que eu aprendi muito forte dentro do SBT e eu trago muito para minha empresa hoje e passo isso para os meus clientes. Sim. Porque se a gente está aqui e não cuida do próximo, tem alguma coisa que não está fazendo sentido. Exatamente. A gente não pode só contratar as pessoas ou fazer parcerias se a gente não está cuidando delas. É claro, elas precisam aceitar também ser cuidadas, né? Com certeza. Mas foi realmente uma empresa mãe. Eu defino e falo isso para todo mundo. O SBT foi uma empresa mãe para mim. Que bacana. Muito legal. E agora trazendo um pouco mais para a nossa atualidade, né? Hoje você trabalha mais como, ou melhor, sua atuação. Como ela se dirige nesse momento? Continuo contando histórias. Ótimo. Quem não gosta de uma história, né, gente? Só que agora de outro ponto de vista, né? Agora eu não tô tanto na frente da agora câmera, você tá bem né? backstage. Eu tô no backstage ajudando pessoas a contar histórias. Uau. Então eu peguei essa formação do cinema, né, de Hollywood e trouxe pro roteiro. Então me especializei em roteiro em São Paulo. E hoje eu sou roteirista, então eu faço roteiro para vídeos institucionais, para curtas, enfim, para podcasts. E também faço toda a parte de criação de conteúdo. Então trabalho também como storyteller, além de storyteller, copywriter também. Sim. Então eu faço toda essa criação de texto, né? Sempre
ajudo os clientes com imagem também. A gente, na geração audiovisual, a gente trabalha toda a parte de social media também. Uau. Além de um marketing offline, que a gente sabe que precisa também. Sim. Então, essa bagagem toda acabou me ajudando hoje a poder ter uma empresa que consegue trabalhar uma comunicação interna para um cliente e a comunicação externa também. Então, se um cliente precisa de uma assessoria de imprensa, eu consigo oferecer. Se precisa de social media, eu consigo oferecer e por aí vai. Então, hoje eu atuo dessa forma. Sucesso. Então, agora mais backstage, mais vamos falar, mapeando o negócio, né? A sua empresa para a galera poder seguir e produzir ali aquilo que você vai delegando, vai passando. Eu acho uma coisa muito bacana, porque quando a gente pegou o roteiro para a gente dar uma olhada, né? A Ju estava comigo e ela falou assim, nossa, ela escreve um livro fácil. Ju, olha, isso é muito complicado, viu? Porque, assim, é complicado e bom e me dá um pouco de ansiedade. Pelo seguinte, quando você me conta uma história, a minha cabeça já vê lá na frente. Então, não é apenas uma história. Não, eu preciso fazer alguma coisa com aquilo que você está me contando. Uau. Vou dar um exemplo que eu já estou construindo. Vou falar, tá? O meu sogro. Meu sogro tem uma história que eu já dei o nome do filme e eu quero vender isso para Netflix. Olha. Porque ele tem uma história, Renato. Se der, eu trago ele aqui. Não vou prometer, não. Oh. Mas é uma história, assim, muito... Sabe o que eu passei no jornalismo? Sim. Então, poder dar a voz a uma pessoa para ela contar a história dela e ela transformar a vida de outras. Uau. Então, eu vejo em todo mundo uma possibilidade de transformação e ajudar outras pessoas. Não sei de onde isso vem, porque eu não estudei isso em lugar nenhum. Acho que é a vida Cara, que trouxe. Sempre falando, só fazer um adendo aqui, abre um parênteses. É lindo de ver isso. Isso tá na tua essência. Porque os seus olhos brilham quando você fala dessa forma. É verdade. Entendeu? Trabalhar hoje com o que se gosta é bom. Mas trabalhar com o que se ama é diferente. Isso é verdade. E é sentimento. É isso aí. Entendeu? Como é que fala a palavra certa? Sinestésico. Sinestésico. Falei uma palavra. Top! É sinestésico. É uma coisa que vem do fundo, entendeu? É verdade. E quando você falou, pegar a história do teu sogro, porque ele tem uma história que pode ajudar muitas pessoas. Com certeza. Entendeu? Você não tá pensando que nem você falou. Realmente, não é pensar só em contar uma história. Não, vai além. Vai além. Vai muito além. E eu digo que a minha vida, a minha formação, eu não vejo como um trabalho, que eu acho a palavra trabalho eu acho muito forte. Então eu vejo que tudo isso que eu sei é um estilo de vida. Uau. Então, poder ajudar as pessoas a transformar a vida de outros, para mim não tem nada que pague isso, sabe? Então hoje um cliente chegar para mim e falar assim, eu preciso que você faça social media para mim, por exemplo. E aí o cliente é da área da saúde. Aí eu já começo a pensar no quanto de vida esse cliente vai impactar se ele falar assim, assim, assim. Então a minha formação traz o modo como ele tem que fazer, né? Mas ele vai transformar a vida dos outros, né? Eu tô aqui só para mostrar o caminho, só para fazer uns ajustes, Legal. né? Então, o meu objetivo mesmo de vida, o meu propósito de vida é, de fato, transformar a vida das pessoas, né? Através de outros experts que passam por mim, né? Contar histórias, para mim, é isso. Inclusive, teve uma história que eu contei daqui de Limeira, que foi o primeiro institucional que eu rodei em Limeira. Uau. E que é uma história linda, da Casa e Quadros. Eu não sei se vocês conhecem. A gente fez o institucional deles e as meninas choraram na gravação, eu chorei nos bastidores. Porque é isso, histórias são capazes de transformar, né? E eu tenho certeza que quem viu e ainda vê aquele material, de alguma forma recebe algo, se inspira. E aquilo ali muda. Eu acho que as histórias, elas podem virar a chave na vida de muitas pessoas, sabe? Com certeza. Então, quando eu falei da história do meu sogro, é justamente por isso. Porque é uma história muito forte, muito forte. Mas eu digo que a Netflix tem que ter um budget muito alto. Porque a história do meu sogro passa por muitas locações. E a gente sabe que quanto mais locação, mais caro fica o projeto.
Eu tô pensando no documentário, então já... Exatamente. Então, é bem isso, assim. Sempre que uma pessoa chega para mim e conta algo, de alguma maneira, isso na minha cabeça já ganha um formato, sabe? E isso é um dom mesmo, sabe? Isso veio muito também manifestado na minha infância, na minha adolescência, na forma como eu brincava, na forma como eu me expressava desde muito cedo, sabe? Sim. Eu sempre ativei muito a imaginação, sabe? Então, hoje, isso não mudou. Eu acho que isso só ganhou corpo. Deus moldou, Solidificou e eu tô aqui. Ó, que maravilha, tá vendo? Mas comparação do que você acabou de falar agora, tem um filme, se eu não me engano, é o Mãos Talentosas, né? De um médico, o Cuba Gooding Jr., é isso? Olha o inglês evoluindo, hein, galera? Presta atenção. Nossa! Ó, e ele, no filme, ele era uma criança que ele não tinha intelecto, ele não conseguia pensar, não conseguia criar nada. E a mãe dele foi ajudando, até que ele começou a ver o ratinho e tal, e começou a criar as coisas na mente dele. Tanto que, se eu não me engano, a primeira cirurgia de gêmeos siameses, né? Foi ele que desenvolveu, não o ator, tá, gente? O personagem do filme, o personagem. Tá? O médico mesmo. E exatamente, olha que nome bonito, né? Falar de novo. Assim. E ele falou assim, não, eu vou fazer essa cirurgia. Né? E como que uma pessoa como que eu vou passar na medicina, né? Primeiro, passou na medicina e fez essa cirurgia super arriscada através do quê? Primeiro, ativando a criatividade. Né? Que é uma coisa que você fez, desde a infância, desde a adolescência. Veio ativando essa criatividade que com certeza traz essas histórias que geram conexão que nos levam a todos os caminhos. Exatamente. Né? Porque profundo isso. Bem profundo. Olha só, né? Exatamente. E realmente, porque a gente pensa, hoje a gente está aqui falando, essa imagem está chegando para você, esse som está chegando para você através de sinal de internet, na sua casa, onde você estiver. E a internet, ela chega através de um cabo que conecta em algum lugar, que é ligado para um lugar, que vai para o outro e o outro. São conexões. Exato. E a história, do jeito que a Roberta conta, e passou para nós essa história aqui hoje, que você conheceu um pouquinho dela, foi realmente isso, né? Conectar todo o teu sonho, conectar toda a sua vivência, toda a sua experiência, né? E trazer para a gente aqui algo leve, algo gostoso, e trazer consigo no seu trabalho hoje, no Geração Audiovisual, né? Algo onde as pessoas podem ter a melhor história, da melhor forma, do melhor entendimento, aonde você leva mais clareza na divulgação do trabalho das pessoas. Isso é sensacional. E é engraçado, Renato, que às vezes as pessoas não conseguem enxergar o quanto elas podem ajudar as outras. Às vezes as pessoas estão sendo tão técnicas com aquilo que elas sabem fazer, com o conhecimento que elas têm, tá tudo bem, mas dá para ir além, né? Sim. Se você souber explicar a sua técnica, souber falar, né, como você pode ajudar uma pessoa, então isso é muito legal. E hoje a gente tem bastante clientes da área da saúde, né? Que legal. E eu sou apaixonada, porque a gente acaba aprendendo muito, né? Eu falo que se eu assistir Grey's Anatomy, já dá para pegar o diploma. Pronto. Mas brincadeiras à parte, mas é realmente muito gostoso, assim, você entrar no universo de empresas diferentes, sabe? Sim. E a gente não trabalha só com a área da saúde, eu trabalho com outras áreas. Tem arquitetos, tem o pessoal de hotelaria também, Legal. tem o pessoal de joias daqui do interior de São Paulo que a gente ajuda também. Então, você conta as histórias, porque hoje as pessoas estão muito presas a vender. Elas estão muito presas a vender produtos. Sim. Só que você não vende um produto, você vende uma solução. E se você não souber contar a solução que você tem para o mundo, as pessoas vão te ver como mais um produto do mercado. Exatamente. Pode ser o melhor produto. Pode ser, você pode ter melhor qualidade, você pode ser super diferente de todos os teus concorrentes. Mas se você não sabe falar isso, se você está falando como os teus concorrentes, você fica realmente igual a eles. Exatamente. Né? Mais do mesmo. Mais do mesmo. Né? O mais diferente de tudo isso foi esse podcast. Foi esse podcast. Sensacional, com muita história. Que bom. História não faltou aqui, história não vai faltar não enquanto vai você faltar. acompanhar esse podcast. Né? Roberta, eu me sinto
É lisonjeado que fala? Lisonjeado. Ó, tô gastando português aqui, você viu? Ó, tô gastando português. Bilíngue aqui o negócio hoje. Tá vendo? Uma mistureba de culturas aqui É, entre um tanto de Petrópolis coisa. e interior. Limeira. Muito bom, muito bom. E só falar por Limeira, como que você veio tropeçar aqui? Você tropeçou, caiu aqui? Como que foi? Foi, tipo isso mesmo. Foi, opa, caí aqui. Foi isso, bem isso mesmo. Eu comentei que eu conheci meu esposo nos estúdios de comunicação da universidade em Petrópolis. Sim. E a gente... Tem coisas que eu não posso falar, porque a gente teve outros relacionamentos. Mas, enfim, a gente sempre foi muito amigo. A gente ficou muito amigo depois que a gente se conheceu. Inclusive, a pessoa que apresentou a gente acabou virando madrinha também. E hoje é super amiga nossa. Bacana, dá pra ver o relacionamento de vocês. Assim. Então, a gente ficou muito amigo antes de ter algum relacionamento. E o Léo, ele, assim, sumiu da minha vida em 2008, quando a gente se conheceu. Então, a gente se conheceu e ele sumiu. 30 segundos no corredor da faculdade e ele sumiu de fato. Uau. Sumiu, assim, não do digital, porque tinha na época Orkut, MSN, a gente se falava como dava. Mas do físico. Ele virou nômade, né? Ele virou nômade. Foram 10 anos, literalmente. 10 anos? 10 anos, literalmente. Uau! Poseidon! Então, resumindo, né, a nossa história que me trouxe pra cá. Porque quando a gente se viu de novo, em 2018, ele já estava morando pra cá. Eu não fazia ideia de onde o Léo morava, porque eu não encontrava no mapa a cidade que ele morava. Que buraco aí você tá morando? Aonde você tá morando? São Paulo, para mim, se resumia à capital. Eu não conhecia. Tudo que eu estudei de fotografia e cinema foi na capital, não foi pro lado daqui do interior, então realmente não conhecia. Não tinha nenhum conhecido morando aqui. E aí, em 2018, o Léo foi pro Rio, a gente foi no show da nossa banda preferida, que é o Foo Fighters. Ó. E depois eu vim pra cá. Vim conhecer, eu falei, peraí, agora é a minha vez de ir, né? Uma vez você vem, uma vez eu vou, não vamos estabelecer muita regra, mas eu quero conhecer onde você mora. Bora. E aí eu vim cair aqui, vim pra Limeira, ele me apresentou a cidade toda e tudo. E eu me lembro que eu fiquei apaixonada por Limeira, tanto quanto eu me apaixonei, posso comparar, tá, Renato? Quando eu cheguei em Hollywood. Olha! Não vamos comparar a estrutura. Claro, mas claro. vamos comparar pessoas? Sim, sim, é. O povo daqui é muito legal, gente. O povo é gente boa. Eu sou apaixonada no povo limeirense, de verdade. Então, eu senti um povo muito acolhedor, sabe? Eu tenho muita experiência positiva com Limeira. Só tenho. Vizinhos. Continue sendo assim. Vizinhos, colegas, amigos que se tornaram padrinhos de casamento. Uau. Então, é isso. Vim conhecer Limeira, assim, de repente, de um período para o outro. Mãe, vou morar lá. Meu pai já tinha falecido nessa época. Mãe, vou morar lá. Comecei a olhar apartamento. Deus encaixou tudo. Amém. E aí, a gente casou aqui. E estamos aqui e aqui pretendo ficar. Ó. Tem uma música do Bruno Murado que fala: é aqui que eu me sinto muito bem, não há lugar melhor. É isso, exatamente. E é esse sentimento de pertencimento, né? De se sentir bem, de se sentir acolhido. Por isso que eu comparei com Hollywood. Certo. Porque foi uma sensação de chegar num lugar gostoso, sabe? De você falar assim, nossa, aqui é muito bom. Então, essa é uma comparação. E tem muita gente que fala assim, não, mas o que você viu em Limeira? O que você veio fazer aqui? Eu falo, gente, vocês não conhecem a cidade que vocês têm. Aqui é maravilhoso. Aqui é muito bom, é perto de várias outras cidades. Cidade grande, assim, né? Acolhedora, desenvolvida. Sim. Perto de grandes cidades aqui, como Campinas, enfim, a própria São Paulo, né? É verdade. 1h30 tá aqui, um pulinho. Pertinho, né? Verdade. Então, eu sou muito fã de Limeira. Sucesso. Deixa eu fazer uma ligação aqui agora. Vou pedir um título de cidadã limeirense. Ah, opa! Obrigado, Rô. Eu sou muito grato por você me permitir apresentar, né, mediar esse teu primeiro podcast aqui, contar um pouquinho da sua história. Obrigada. Eu sei que muitas outras têm aí para vir e que seus negócios continuem prosperando, crescendo. Amém. Opa. E olha, desejo tudo de bom para você. Obrigada. E para você que está acompanhando a gente aí, eu vou passar a palavra para a Rô ainda antes, tá? Para você que está acompanhando aí, gente, não perca, é sensacional. Uma história atrás da outra, tem muita novidade, tem muita vivência que precisa ser compartilhada. E você que está aí do outro lado só tem a ganhar com isso. Você começou falando que pensou em fazer algo para ajudar alguém e automaticamente falou da área de saúde.
Hoje você volta também para a área de saúde, né? Renato, isso é muito engraçado, que na verdade, eu sei que a gente já está finalizando, mas só um adendo. Eu sempre trabalhei com médicos. Olha. Eu até não cheguei a comentar, eu fui assessora de imprensa numa clínica de câncer em Petrópolis por 4 anos, 5 anos, mais ou menos. Olha. Eu sempre trabalhei com médicos, não sei, a vida acho que sempre me levou para essa área, assim, sabe? Diretamente ou não. Indiretamente, sempre me levou para essa área. E hoje, poder atender outros setores, a gente acaba vendo que essa questão interna do propósito em ajudar, ela vai muito além, né? Nem sempre ajudar é você estender a mão, curar, não é só isso, tá muito além, tem inúmeros setores. Arquitetos, por exemplo, proporcionando conforto para as pessoas, a parte hoteleira proporcionando hospitalidade, assim, né? Proporcionando aconchego, carinho, né? Sim, cuidado. Então, ajudar é muito amplo, assim, é muito grande. E engraçado que isso me fez lembrar agora também que um pastor, quando me orou em 2016, ele falou que isso está no meu nome. Vem de Roberta. Uau. É muito louco isso, né? Olha só. É muito louco como as coisas se encontram na vida. Mas eu preciso liberar o Renato, gente. Porque esse podcast é meu, mas o estúdio aqui tem muita gente para vir, né, meu povo? Então, Renato, quero muito te agradecer. Obrigada por topar estar aqui comigo hoje. Tenho certeza que vão ter muitos momentos felizes e alegres compartilhados aqui no espaço de vocês. Tem muita história que eu quero contar aqui, tem empresários aqui da região que eu quero trazer, do Brasil, na verdade, estou com alguns convites aí já na manga. Show! Então, vai ser um prazer imenso poder compartilhar todo esse período aí que a gente tem pela frente de histórias. Espero que essas histórias inspirem você que está assistindo esse podcast. E fiquem ligados, que eu vou deixar os spoilers lá nas minhas redes sociais. É isso. Mas a gente tem muita história para contar, isso eu garanto. Sucesso, Roberto, muito obrigado, tá? E para você que acompanhou a gente até o final, não se esqueça, se inscreva, se já não é inscrito, se inscreva já nesse canal, curta, comenta, compartilha, mas compartilha mesmo, porque história boa é história contada. E você vai ficar fazendo o quê? Guardando essa história só para você? Divulga essa história, abençoe a vida de outra pessoa, assim como você foi abençoado. Certo? Até a próxima, gente. Roberta? Obrigada, gente. Um beijo a todos. Até o próximo episódio.